Muito bem-vindos, oi Sam! Bem-vindos à Casa de Eurípides Virtual. Hoje temos aniversariante, Marcos, aqui ao vivo e a cores. Parabéns, Marcos, felicidades, que Jesus abençoe você. O Ari, que foi também de ontem. Ontem foi Ari e a Valéria, né? Minha irmã. Parabéns, viu, Ari? Felicidades. Que bom a gente ter o que comemorar também, né? Valéria, linda. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje, agradecendo a Jesus por aqui estarmos, por essa alegria que nos envolve quando nos encontramos, que possamos neste momento, unidos em coração e em pensamento, chegarmos até a nossa casinha de Eurípides, entrando pelo salão, abraçando os amigos espirituais que sempre nos esperam, que sempre nos envolvem nas reuniões. Que em pensamento possamos abraçar nossos amigos aqui da terra também, afogando a nossa saudade, que possamos nos acomodar nos nossos lugares de costume, e aqueles que não conhecem ainda a casinha de Eurípides, que possam imaginar um ambiente de paz, uma aura azulada, uma música suave tocando, e nesse momento recebemos a presença de Jesus, que Ele possa adentrar o nosso ambiente com toda a sua luz, com todo o seu amor, que possa se aproximar de cada um de nós, nos abraçar, nos acolher, e assim, reabastecidos dessa vibração do Cristo, que possamos agora retornar aos nossos lares para dar início à nossa reunião. Que essa vibração da casa de Eurípides fique conosco, envolva todos os cômodos do nosso lar, envolva todos os moradores da nossa casa, nos fortalecendo. E diante de tantas bênçãos, pedimos ainda a Jesus que derrame toda a sua paz, toda a sua bênção de luz aos corações sofredores, a tantos que esta semana nós tivemos o conhecimento, que passaram por dificuldades, passam ainda, tentando se recuperar, tantos outros que partiram para a espiritualidade, que possam ser acolhidos e envolvidos nessa luz azul, nesse amor de Jesus. E é agradecidos por tudo isso que nós damos início à nossa reunião desta noite do estudo do Evangelho. Que assim seja. Amigos queridos, neste momento, nos preparamos para receber o benefício do passe. Esta transmissão de forças, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para atenuar os sofrimentos dos homens com os recursos necessários e assim restaurar a harmonia indispensável a cada um de nós. Buscando acerenar nosso pensamento e o nosso coração, para podermos receber esse benefício em nome do Divino Mestre.
sentindo sobre nossas cabeças as mãos generosas dos benfeitores espirituais que nos transmitem a energia curadora e ilumina o nosso ser. Envolvidos nessa luminosidade, bons espíritos nos auxiliam, dissipando energias pesadas e doloridas que por vezes carregamos. E neste momento, pedimos a bênção do alívio em nome de Jesus. E agora, nos sentindo como um vaso limpo, nos preparamos para receber a bênção refazedora das boas energias e do bem administrados para nós por mãos fraternas a serviço de Jesus. A bênção da renovação sincera da nossa atitude mental, gerando bons pensamentos, facilitando a condução de nossas preces, qualificando nossas intuições, ampliando a nossa fé. Recebamos agora a energia salutar para o nosso corpo físico, melhorando a nossa saúde, facilitando os cuidados médicos que por vezes necessitamos, nos fortalecendo. Vamos registrar a bênção que há de nos auxiliar na direção do bem, qualificando nossas ações, direcionando nossos passos e nossas mãos como instrumentos do bem ao próximo. E com o nosso coração, solicitemos a Jesus para que nos seja concedido o necessário. E agora que já recebemos alguma luz, cuidemos para não perdê-la. E assim, agradecemos ao amado Mestre Jesus e aos benfeitores espirituais por toda esta assistência neste abençoado momento do passe. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, amigos queridos, me ouvem? Tudo bem? Sim. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 14, Honra teu pai e tua mãe. No item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. É uma lição extensa de Santo Agostinho, de 1862. Ela é longa e completa e profunda. Então, que todos nós, juntos neste momento, possamos aproveitar estas palavras, estes ensinamentos, recebendo em nossos corações e em nossos espíritos. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que a vamos encarar mais especialmente para analisar-lhe as causas e os efeitos. Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano.
Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar até que deseje esclarecer-se. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. Há alguns deles, porém, mais adiantados, é permitido entrever algo da verdade. Reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e tomam, então, boas resoluções. Compreendem que, para se dirigirem a Deus, só existe uma senha: caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. É então que, por um esforço inaudito, voltam o seu olhar para os que detestaram na terra. À vista deles, porém, sua animosidade desperta. Revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de renunciarem a si mesmos, mas, sobretudo, a de amar aqueles que lhes destruíram talvez a fortuna, a honra, a família. Não obstante, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que ele detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, então, a sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência das suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que ele odiou é uma prova terrível, da qual às vezes sucumbe se a sua vontade não for bastante forte. Assim, segundo a boa ou má resolução que prevalecer, ele será o amigo ou o inimigo daqueles em cujo meio foi chamado a viver. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum fato exterior parece justificar. Nada, com efeito, nessa existência, poderia provocar essa antipatia. Para encontrar-lhe a causa, é necessário voltar os olhos ao passado. Ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se lhe a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados à educação que lhe derdes auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então, vós mesmos, carregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ela, na qual a cercareis de mais atentos cuidados, e ela, cheia de reconhecimento,
vos envolverá no seu amor. Não recuseis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não foi o caso que o fez assim e que lhe o enviou. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e dela podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai, pois, a criança que vos causa aborrecimentos, e dizei para vós mesmas: uma de nós duas foi culpada. Merecei as divinas alegrias que Deus concedeu à maternidade, ensinando a essa criança que ela está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Mas há muitas dentre vós, em vez de expulsar por meio da educação os maus princípios inatos, provenientes das existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por descuido ou por uma culposa fraqueza. E mais tarde, o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos filhos, será para vós, desde esta vida, o começo da vossa expiação. A tarefa não é tão difícil como podereis pensar. Não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la, e o Espiritismo vem facilitá-la ao revelar a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de ser pagos mais tarde pela ingratidão. Quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguiram êxito, não têm do que lamentar e sua consciência pode estar tranquila. Quanto à amargura muito natural que experimentam pelo insucesso de seus esforços, Deus reserva-lhes uma grande, imensa consolação pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo e que lhe será dado acabar em outra existência a obra então começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Deus não fez as provas superiores às forças daquele que as pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se isto não se verifica, não é por falta de possibilidades, mas de vontade. Pois quantos existem que, em lugar de resistir os maus arrastamentos, neles se comprazem? É para eles que estão reservados o choro e o ranger de dentes em suas existências posteriores. Admirai, entretanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta do arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer, o seu orgulho foi por fim dominado, e é então que Deus abre os braços paternais para o filho pródigo que se lança aos seus pés. As grandes provas, escutai bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas
por amor a Deus. É um momento supremo e é nele, sobretudo, que importa não falir pela murmuração, se não quiser perder o fruto da prova e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus, que vos oferece a ocasião de vencer, para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando, saído do turbilhão do mundo terreno, entrardes no mundo dos espíritos, sereis ali aclamado como o soldado que saiu vitorioso do centro da refrega. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Aquele que suporta com coragem a miséria das privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagado pela ingratidão dos seus. Oh, e é essa uma pungente angústia. Mas o que pode, nessas circunstâncias, reerguer a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal, com a certeza de que se há longas dilacerações, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra para sempre? O que há de mais consolador, de mais encorajador do que esse pensamento de que depende de si mesmo, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Mas, para isso, é necessário não reter o olhar na terra e não ver apenas uma existência. É necessário elevar-se, pairar ao infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revela aos vossos olhos, e esperais com paciência, porque explicastes a vós mesmos o que vos parecia monstruosidades da terra. Os ferimentos que recebestes vos parecem simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem no seu verdadeiro sentido. Não são mais os laços frágeis da matéria que ligam os seus membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam ao de depurarem, em vez de se quebrarem com a reencarnação. Os espíritos, cuja similitude de gostos, identidade do progresso moral e a afeição levam a reunir-se, formam famílias. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, buscam-se para agrupar-se como faziam no espaço, dando origem às famílias unidas e homogêneas. E se nas suas peregrinações ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram, felizes por seus novos progressos. Mas como não devem trabalhar somente para si mesmos, Deus permite que espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles, a fim de aurirem conselhos e bons exemplos no interesse do seu próprio progresso. Eles causam, por vezes, perturbações no meio, mas é lá que está a prova, lá que se encontra a tarefa. Recebei-os, pois, como irmãos, ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que, por sua vez, poderão salvar outros. Mensagem de Santo Agostinho, Paris, 1862. Que assim seja. Ari. Boa noite a todos. Quero de antemão agradecer uma vez mais
a alegria de estar aqui com vocês, nesta casa sempre abençoada, que é a casinha, como vocês chamam, a casa de Eurípides, que para mim é sempre uma vibração assim incomum, porque está nas pessoas, né? As pessoas que frequentam esta casa transbordam essa energia azul, como a Bel falou, né? E a gente imediatamente se reporta a essa energia azul. Então, quero dizer que é uma alegria imensa estar aqui. Quero agradecer as felicitações de aniversário no grupo ontem, né? Uma bênção, foram preces que chegaram até a gente. Então, quero agradecer, parabenizar a nossa querida Valéria e hoje ao nosso querido Marcos, que está aí ao lado da sua querida Joyce. Deus te abençoe muito, meu irmão. Viu? Bom, meus amigos, meus irmãos, quanta informação a doutrina espírita nos possibilita para que saiamos do lugar comum que muitas vezes nosso imediatismo nos coloca. Porque uma coisa é ver a vida, as circunstâncias, as pessoas, os nossos relacionamentos apenas à luz desse imediatismo, ou mesmo por conta daquilo que a gente possa entender como acaso, as formações familiares, as tendências, os afetos e desafetos. E aí vem esta doutrina maravilhosa nos ensinar que nada é por acaso. E é preciso que a gente faça mesmo esse mergulho no seio familiar à luz da reencarnação, para a gente compreender, para a gente entender ou tentar entender o que é uma família constituída aqui na Terra, uma família que em si revela tantas diferenças, tantos caracteres diferenciados uns dos outros, saindo da mesma matriz, vamos assim dizer, do mesmo ventre, na maioria das vezes, e espíritos tão diversos entre si, às vezes gêmeos univitelinos, trazendo experiências reencarnatórias de vidas transatas bem diferentes umas das outras, conquanto seus corpos sejam iguaizinhos. Isto revela que a reencarnação, o instituto da reencarnação, é de vital importância para nós analisarmos, mergulharmos fundo na complexidade das relações familiares. Quando um pai e uma mãe se juntam para enfim, né, favorecer a nossa reencarnação, os conflitos todos, a harmonia, a desarmonia, é necessário fazermos essa reflexão para melhor compreendermos essa complexidade à luz da reencarnação, como a doutrina espírita nos possibilita mergulhar. E é preciso que a gente faça essa vivência. Cada qual de nós nasceu numa família, cada qual de nós tem os seus irmãos, ou mesmo aqueles que não tenham, os seus pais, com as suas especificidades, as suas características, as suas tendências, os seus avanços, as suas dificuldades, tudo isso permeados pelas nossas experiências reencarnatórias. E é ali no seio familiar que muitas vezes, debaixo do mesmo teto, como nos ensina o texto de Santo Agostinho, que nós vamos ter possibilidade de desatar desafetos que foram perpetrados no passado, desafetos que foram construídos assim, de maneira muitas vezes ruinosa, que causaram muito sangue e lágrimas. É a família, este berço, essa célula social importantíssima que nos é possibilitado para a gente desfazer esses malfeitos do passado, vamos assim dizer. Então, só da gente estar aqui, né, reencarnados,
Só de estarmos aqui presentemente, né, usufruindo das benesses que a reencarnação nos enseja, qual seja do progresso, nós temos milhões de razões para agradecer a providência divina. Família perfeita? Certamente nós teremos muita dificuldade de encontrá-las, mesmo no seio das famílias espíritas, mesmo naquelas famílias constituídas à luz do Espiritismo. Claro, a tendência é serem mais harmoniosas, mais perfumadas de relacionamentos afetivos, com toda certeza. Mas também há aquelas conflituosas, cheias de dificuldades materiais, morais, de todas as nuances. Mas, como o texto é muito incisivo, é preciso a gente abordar a família necessariamente pela luz das reencarnações, pela luz que a reencarnação nos faculta ver. Eu, que não sou bobo nem nada, fui recorrer ao Emmanuel, quando ele faz uma abordagem sobre a ingratidão, porque nós estamos falando de família, reencarnação e ingratidão. E olha o que nos diz o danado do Emmanuel, né? Uma mensagem que eu peço licença para vocês, para a gente ir desbordando cada um dos seus parágrafos, para a gente poder relacionar com o texto que se encaixa perfeitamente no que a nossa querida Joyce acabou de ler para a gente aí. Diz Emmanuel, ingratidão. Ninguém foge à lei da reencarnação. Ninguém. Ontem, atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo-o à derrocada moral. Hoje, guardamo-lo na condição de parente difícil, que nos pede sacrifício incessante. Nesse momento, a gente já começa a fazer uma série de lembranças. Opa, parente difícil que não falta, quando não somos nós mesmos os parentes difíceis. Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, necessitada de nosso amor. Hoje, temo-la de volta por filha incompreensiva, necessitada de nosso amor. Ontem abandonamos essa jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temo-la de volta por filha incompreensiva, necessitada de nosso amor. Nada escapa à lei da reencarnação. E vejam só o que a família nos possibilita. O quão importante é o Instituto da Família no nosso crescimento espiritual a partir do ensejo que ela nos concede de podermos desconstruir esses desafetos que foram perpetrados no passado. Como nos ensina aí Santo Agostinho e Emmanuel nesta mensagem tão efusiva. Ontem colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a afeição de esposo despótico, ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Olha a conexão que Emmanuel nos traz acerca daqueles entes queridos que muitas vezes trazem dificuldades até maiores que as nossas, né? E muitas vezes a gente se descabela, né? Onde foi que eu errei? Eu fiz de tudo, né? E começa a elencar todos os seus esforços, aquelas noites mal dormidas, aquelas dificuldades atravessadas financeiramente para que o mínimo necessário fosse alcançado por eles, e a gente vê essa incompreensão manifesta. Como que a gente vai entender na sua profundidade, senão à luz da reencarnação,
senão pela lente da reencarnação. Então, se temos debaixo do nosso próprio teto, esses irmãos, esses parentescos difíceis, saibamos que eles todos, de alguma forma, já foram prejudicados por nossa imprevidência. E continua Emmanuel. Ontem esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho, portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe, à custa de lágrimas, o trabalho de reajuste. Que profundidade! Como não entender as dificuldades que uma família atravessa, as mais diversas, se não, novamente, pela luz da reencarnação? Eu me lembro de uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que ele conta que ele esteve em contato com a mãe que trazia uma filhinha portadora de paralisia cerebral numa cadeira de rodas. E os pais chegaram muito tristes, dizendo não saber por quê, né? Porque se ele parece que ele tinha dois irmãos ou duas irmãs, e eles não entendiam, queriam que o Espiritismo explicasse. E o Haroldo, inadvertidamente, ele disse assim que, na hora, ele disse que os livros disseram para ele, principalmente os livros de André Luiz: não chore não, solte rojão, agradeça a Deus, Ele está limpando o seu perispírito, que deve estar com essas sujidades causadas pelo suicídio. E vocês, na condição de pais, na condição dessa família maravilhosa, está colhendo esse espírito que provavelmente vocês ajudaram a cair. E agora eles voltam nos braços de vocês mesmos para a reabilitação. Porque a família, ela reabilita, ela reconstrói, ela reedifica. Olha que maravilha. E Emmanuel vem dizer isso para a gente. Continua nosso querido mentor do Chico Xavier. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente à míngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamos-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Agradeçamos as pessoas que estão ao nosso lado. Elas são as melhores pessoas para a nossa construção espiritual. Agradeçamos de joelho as pessoas que estão conosco, porque elas certamente são as pessoas que precisam estar ao nosso lado e nós do lado delas. Ontem dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhe o espírito, apunhaladas de ingratidão. Hoje, moramos no espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. Olha a ingratidão para com os pais no que resulta. À frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. Ajuda aos que te partilham a experiência. Ora pelos que te perseguem. Sorri para os que te ferem e desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave de nossa libertação. E sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Se o ingrato percebesse o fel da amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetuaria o delito da indiferença. A ingratidão constitui doença da alma, que poucos de nós pode considerar-se imune. Procure compreender seu próximo,
e não magoe aquele que o beneficia. Emmanuel. Uma vez mais, a universalidade dos ensinos espirituais, como nos ensina Kardec, né? Essa mensagem de Santo Agostinho data de 1862. Essa mensagem de Emmanuel é pouco mais de 100 anos, corroborando todos os ensinamentos espirituais, e o Evangelho, uma vez mais, vem nos lembrar acerca das armadilhas da ingratidão, sobretudo para com os nossos familiares. Então, meus amigos, meus irmãos, que maravilha a gente saber que nós estamos no lugar certo, na casa certa, que nós não erramos de endereço, que se porventura nós desfazemos alguns relacionamentos, certamente a misericórdia divina futuramente nos haverá de reunir em outras oportunidades. Mas é necessário que a gente compreenda que a família, ela é constituída, ela é alicerçada pelas nossas raízes reencarnatórias, pelas nossas experiências reencarnatórias. E que bom, ao final do texto a gente viu, né, que mais tarde nós nos reencontramos em famílias mais felizes quando já conseguimos vencer, superar as nossas mazelas, as nossas feridas morais, as nossas dificuldades todas. Então, que nós saibamos compreender que é necessário amar incondicionalmente todos aqueles que estão à nossa volta, que estão debaixo do nosso teto. Por mais difíceis que muitas vezes eles nos afigurem, por muitas vezes, por mais lágrimas que nos arranquem dos olhos, eles são enviados pela providência divina, no endereço certo, na casa certa, junto das pessoas certas. Amamos incondicionalmente. Agradeçamos a Deus, porque nós todos estamos reconstruindo, edificando, nós estamos aprendendo juntos. Que o misericordioso Senhor da Luz, que tanto nos ensinou sobre a família, nos ajude, nos auxilie, nos apoie. Família feliz é aquela que as pessoas se compreendem, mesmo tendo dificuldades as mais diversas. E Jesus nos abençoe, meus irmãos, hoje, agora e sempre. Muito boa noite a todos, os amigos queridos que nós compartilhamos aqui na casa de Eurípides, que também é uma grande família, né? Pelos laços do Espírito, onde nos reunimos aqui para falar um pouquinho da mensagem cristã. E nesse capítulo que vai falar de um relacionamento humano, que é o nosso maior desafio, como Kardec dizia, que só a convivência é a pedra de toque de todas as virtudes. E como não compreender as relações difíceis, principalmente em relação à ingratidão? E a gente vai compreender que a doutrina espírita nos dá como um grande consolo, que só o processo reencarnatório, como Ari colocou, nos traz a explicação necessária para os conflitos que ainda não compreendemos. Que nosso coração fica machucado e a gente faz os porquês da vida, imaginando que Deus nos envia espíritos duros e difíceis para nos castigar. Mas a doutrina espírita nos muda o olhar, coloca uma lente diferente aos nossos olhos e vamos compreender que o processo de reajustamento é um grande processo educacional, ele se faz necessário. Então, a nossa atual encarnação, ela foi programada com as nossas experiências anteriores. E como o Ari disse muito bem, a gente precisa ter uma base, e Emmanuel nos dá esse conforto todo. E no livro Pensamento e Vida, ele vai nos trazer que nasce a criança, trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. Ele traz uma individualidade, já traz uma experiência. Ele continua, no entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que, em muitas ocasiões,
influenciarão a existência inteira. Então, o processo educacional, aquele espírito, principalmente naquela primeira fase da infância, a fase da primeira infância, onde Kardec vai dizer que o processo reencarnatório se completa aos 8 anos de idade, porque nessa fase o espírito fica com a memória num estado latente, não recebe tantas impressões de outras experiências, de outras personalidades, de outra existência, aonde se faz necessário, nesse momento, a educação, onde eles começam a perceber muito mais claramente, através do exemplo, esse processo educacional. Mas mesmo assim, muitas vezes é tão complicado, tão difícil. Então, esses espíritos duros, esses espíritos renitentes, que muitas vezes, normalmente, a mãe, né, que muitas vezes nos busca a casa espírita, não entendendo o comportamento do filho. Aquela dureza, aquela ingratidão de coração. E Emmanuel ainda vai dizer uma frase que eu acho extraordinária, que está no livro Antologia Mediúnica. Olha que coisa gostosa que ela faz. Vou falar para as mães agora, que muitas vezes ficam com o coração apertado, quando vai dizer: honrarás pai e mãe, a lei determina. Mas não esqueça, porém, agora estou falando com os filhos, não te esqueças, porém, que em 9 meses, antes que os outros vissem a sua face, a tua presença na terra era o segredo da vida entre o devotamento materno e o mundo espiritual. 9 meses de relação antes que alguém visse a face. E mesmo os filhos na ingratidão, naqueles momentos difíceis em que a dor, o vazio, que muitas vezes não compreendemos de onde vem, talvez vem dessas relações duras e difíceis que a gente acha que não liga, mas fica cristalizado na nossa memória. É por isso que em momentos duros da nossa vida a gente quer entrar num quarto escuro, apagar a luz, cobrir a cabeça e pôr os joelhos no peito, porque é uma posição que nos lembra um conforto e proteção, a posição fetal. A posição fetal que nos remete àquela relação com a mãe, naqueles primeiros momentos. E muitas mães que começam a compreender que a tua missão como uma grande educadora, que recebe os filhos muitas vezes difíceis e mantém o seu propósito sempre adiante. Uma experiência que tive, acho que uns 5, 6 anos atrás, me remeteu a uma reflexão muito interessante. Estava já retornando do trabalho, eu parei o carro numa esquina para uma senhora passar. Uma senhora estava com um carrinho que estava reciclagem, e no carrinho, num cantinho, ela tinha um filho. E devo perceber que esse menino, ele tinha algum tipo de idiotia, algum problema mental. Interessante que quando eu olhei ali, me deparei nos olhos da mãe, ela não tinha uma cara fechada, mas tinha um sorriso nos olhos e também nos lábios, porque normalmente a gente sorri pelo olhar. E é exatamente isso que emite uma energia. Naquele mesmo momento, eu me senti uma emoção e parei o carro e comecei a ver aquele comportamento da mãe com aquela criança. O Ari deve saber muito mais do que eu nessas experiências com esses filhos especiais. Na experiência lá no Madre Cecília, que convivi e conheci o Ari nesse ambiente onde eu aprendi bastante. E olhando para aquela mãe, eu me lembrei de uma conversa, um diálogo, alguns questionamentos sobre relacionamento familiar no grupo Espírita Paulo de Tarso, onde uma pergunta foi direcionada ao grupo dizendo assim: por que Deus castiga uma mãe lhe dando uma criança especial? É para ela reparar os erros do passado? E ali naquele momento, fiquei bem emocionado lembrando dessa cena. Um espírito amigo me esclareceu algo que eu não tinha pensado nisso. Nós vivemos sobre lei de causa e efeito, mas algumas vezes nem sempre. Alguns espíritos recebem outros espíritos por amor. Ele contava mais ou menos uma história que me lembro, e não em detalhe, mas esse espírito dizia assim que
Algumas vezes um espírito precisa renascer urgentemente, num processo de reajustamento. E aí, um problema de idiotia, uma síndrome, uma situação de deficiência física não são castigos de Deus, mas um processo educativo. E nem sempre as mães que recebem esse espírito precisam pagar alguma coisa. Existem alguns espíritos de prontidão que chama lá os anjos do Senhor e diz assim: com quem eu posso contar? E chama esse espírito. Olha, Jesus precisa que você receba um espírito na terra. E muitas vezes essa conversa acontece em momentos de sono físico. Ele não tem nenhuma relação com você, mas ele precisa voltar. Já falei com tantas outras mães ou tantos outros espíritos, mas se negaram a recebê-lo. Mas você talvez possa recebê-lo como mãe no teu ventre. Mas eu quero te dizer uma coisa. Em nenhum momento da vida física desse espírito ele vai te agradecer. E muito pelo contrário. Muitas vezes ele vai te agredir. Peço-lhe se você aceita recebê-lo como mãe. Esses espíritos o recebem. Daí nós vamos compreender por que mães em momentos difíceis na vida continuam sorrindo pelo olhar. Porque são verdadeiros anjos de Deus, recebendo espíritos ainda com o coração endurecido, um processo reencarnatório de reajustamento tão difícil. Mas nós temos esse anjo, e nos momentos difíceis a gente entra num quarto escuro, põe um joelho no peito, chora e apaga a luz. E a gente vai se lembrar dos primeiros 9 meses que nós fomos agraciados no primeiro berço divino, que é o ventre materno. Então, muitas vezes, quando reclamamos da nossa condição, e a gente não percebe a grandiosidade que a vida nos oferece, a gente vem no momento ideal, com as pessoas certas, em certas condições, para que a gente continue o nosso processo educativo. E para encerrar, um pequeno trecho de um poema de Maria Dolores, onde ela vai nos ensinar que é preciso valorizar o ambiente em que foi recebido. Porque muitas vezes nós imploramos para estar aqui, fazendo aquela programação reencarnatória. Nós talvez orássemos e disséssemos, como narra Maria Dolores: Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte. Entretanto, Senhor, que eu possa acompanhar-te, onde queres que continues, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as minhas mãos marcadas, como trazes as tuas. Muita paz e luz, um abraço à minha família de grupos espirituais tão amorosos, e a gente agradece a oportunidade de estar aqui. E hoje, com 2 irmãos queridos, o Ari e o Gustavo, falando de relacionamento familiar. E nós sempre nos reencontramos pelos caminhos da vida. Um grande abraço a todos. Com certeza, Guilherme. Falar da família espiritual, tendo você e o Ari neste momento. São 2 irmãos maiores que eu admiro e deixo aqui um beijo no coração do Ari pelo seu aniversário, Aristóteles, e eternamente a música do Vinícius de Moraes. Eu te dedico em sua homenagem. A lição de hoje, Santo Agostinho vem nos trazer o ensinamento da lei da reencarnação numa ótica não do raciocínio lógico tão somente, mas
balançando os nossos sentimentos na melhor compreensão. É esse sentimento que o conhecimento da reencarnação provoca em nós, muito acima até da razão, para que nós sintamos a presença de Deus em todos os detalhes da vida em família. Traz-nos a lição, um sentimento que faz com que consigamos entender que estar na Terra, inseridos dentro de um núcleo familiar, compreende a oportunidade importantíssima para que consigamos saldar dívidas, conquistar vitórias e poder marchar com Jesus dentro da nossa caminhada evolutiva. Eu confesso que aqui na Terra nós temos bastante obstrução da nossa percepção de eternidade, de espíritos eternos, em razão da própria matéria que estamos mergulhados. Mas o nosso espírito irradia desde a hora que chegamos, em todos os instantes, porque nós não pertencemos a este mundo material. Aqui nós estamos de passagem, obedecendo projetos, objetivos já delineados, e percebemos que todos nós, sem exceção, temos um sentimento muito forte de que algo temos que realizar enquanto estamos aqui. Não podemos ficar sonolentos, invigilantes, distraídos diante da vida que se esvai a cada minuto. A oportunidade, ela não para. O relógio da vida, ele não tem um time de pausa. Nós estamos dentro de um projeto que corre continuamente e nós não podemos ficar mais invigilantes diante desses compromissos. Todos nós tivemos a nossa infância, a nossa relação problemática ou não com os nossos pais. Tivemos a nossa adolescência, onde tivemos que administrar as nossas mudanças emocionais, comportamentais, biológicas, sentimentais, para podermos chegar numa juventude plenos. Pessoal, só um minutinho, um problema técnico. Estão me ouvindo? Voltou agora, Gustavo. Pode então vamos continuar. lá. Plenos e capazes para desenvolver os nossos projetos aqui na Terra. E é neste momento, no momento dessa juventude, que muitos de nós, então, têm a oportunidade de passar pela experiência da paternidade, onde nós resgatamos as experiências que tivemos enquanto filhos e passamos agora a assumir compromissos de sermos pais. Eu fui pai com 20 anos de idade. Eu casei com 20 anos, no mesmo ano nasceu o meu filho, o meu primeiro filho. Eu confesso que a emoção na época foi algo inacreditável. Eu fiquei tão atordoado com o momento de ser pai, que eu achava quase que impossível admitir a hipótese de ter um outro filho. Porque como que eu ia poder amar um segundo filho com tanta intensidade que eu já dedicava ao primeiro? Depois que eu fui perceber pela maturidade
que você não divide amor, o amor se soma. Você não tira amor de um filho para te levar ao outro. Tudo se aumenta, tudo se completa. E eu fui observando, então, que foi uma jornada. Hoje, o meu filho mais velho já tem 35 anos de idade. E estou vivendo o momento agora de ser avô. Meu neto mais velho já tem 13 anos de idade. Dentro dessa ideia de compromissos, onde nós temos que nos portar na condução de espíritos, o que eu observei? Eu observei que, quando estamos aqui, estamos envolvidos pela emoção de constituir família, de ter o primeiro filho, depois constituir toda uma prole. Quando o filho nasce, os filhos vão nascendo, a emoção do aniversário do primeiro ano, o primeiro dia que leva no barbeiro para cortar o cabelo, o primeiro dia de escola que a criança vai ter, o primeiro dia que andou, que conseguiu sair estava engatinhando e passou a caminhar. São vários momentos, né? O momento da menina que vai ficando mocinha. São todos esses momentos. E nós muitas vezes esquecemos que desde a gravidez da nossa esposa ou da nossos filhos, o projeto, ele compreende traçados do plano espiritual seríssimos dentro da reencarnação. São espíritos que, com a bênção de Deus, eles se retornam aos nossos lares, ao nosso aconchego, à nossa intimidade, trazendo uma ternura de um recém-nascido, toda a insegurança, a dependência de uma criança. E nós, com um sentimento protetor, com aquele sentimento de paternidade ou maternidade, nós nos alvoroçamos desde o início para que esse instinto nosso ele possa envolver aquele espírito que chega. E muitas vezes nós vivemos nessa dualidade. O amor do instinto de uma criança tão dependente e linda que chega, mas que encerra ali um espírito antigo, experiente, que já nos relacionamos, que já tivemos contatos com ele na forma adulta em outras vidas, e temos, então, que trabalhar a sensação nossa aqui na Terra de ter um filho na tenridade e da mesma emoção de compreender que ele não nos pertence, mas está ali através de projetos seríssimos reencarnatórios. Por que eu falo projetos seríssimos reencarnatórios? Porque muitas vezes o espírito que chega aos lares e são recebidos pelos entes queridos que vão compor aquela família, eles não percebem que os projetos reencarnatórios exigem que nós não nos esqueçamos jamais que são espíritos que ali chegam em trabalhos, em compromissos, e que nós estamos, de alguma forma, vinculados. Por isso que, desde o momento da gravidez, nós temos que ter o sentimento para preparar esse espírito que está chegando. Então, a questão que eu separei aqui hoje, que foi discutida num livro de Herculano Pires, onde ele trata sobre o sentido da vida, ao abordar a questão dos filhos que chegam nos lares, trazendo consigo os compromissos de trabalho e exigindo comportamentos dos pais e familiares, é nos colocada a seguinte questão:
como estamos fazendo um enxoval para receber esse filho. Não um enxoval material do pré-natal, não um enxoval para que tenhamos a estrutura física do conforto e os aparatos para que a criança chegue, mas como estamos preparando o enxoval espiritual para o nascimento de uma criança, para o nascimento. Nós nem estamos ainda discutindo a educação que irá iniciar após a chegada. Como estamos preparando? O nosso lar, por exemplo, faz o evangelho no lar. Nós temos costume de falar de Jesus dentro do nosso ambiente doméstico. Nós falamos de Jesus um domingo, na hora do almoço, no sábado à noite, ou só falamos de Jesus nos horários de culto, de reunião espírita ou de prece determinado. Como é que é o ambiente desse nosso lar que irá receber um espírito? E vejam, quando eu falo em evangelho no lar, eu tive várias experiências a respeito disso, quando eu tratei problemas de jovens em relacionamento com pais. Quando eu tive a oportunidade de estar à frente de conduzir mocidades espíritas, eu me recordo de alguns jovens que me procuraram na época, falando que haviam brigado com os pais, que os pais haviam ameaçado expulsá-los de casa porque eles eram espírita e os pais não aceitavam e era uma perseguição, ou por motivos outros havia uma divergência. E tinha um jovem que fazia já 6 meses em que o pai não dirigia a palavra para ele. E ele era um caravaneiro, Alta de Souza, e um frequentador na mocidade espírita comigo. E eu falei para ele instituir o evangelho do lar em casa. Daí ele falou para mim que ele não podia, porque se o pai pegasse ele orando ou com um livro que tivesse uma conotação religiosa, o pai ficava nervoso e o agredia. Então ele passou a ter a ideia de fazer evangelho no lar no banheiro, trancado no banheiro. Ele escolheu um dia da noite em que o pai ficava entretido com algum compromisso na televisão e ele se trancava no banheiro para fazer evangelho no lar. Olha que interessante, gente. A dificuldade de estabelecer clima de evangelho dentro de uma residência, de um lar, e partindo de um jovem, um adolescente de 15 anos, tentando criar um clima dentro de casa. E o maior obstáculo era a intransigência religiosa dos pais. Um outro jovem que me procurou também na mesma época, ele falava que ele saía convidando o pai e a mãe para lerem o evangelho ou fazerem uma prece. E eles riam e debochavam desse jovem, porque ele estava ficando fanático e queria ser padre. E ele falava que nem padre ele ia ser, porque ele era espírita. Então, o pai falou para ele, quando ele quisesse ler o evangelho espírita, que ele lesse atrás da cortina, para ele não ficasse à vista deles. E esse jovem adolescente assim o fez. Era uma casa grande, uma cortina, ele entrava atrás da cortina e lá ele lia o evangelho e fazia a sua prece, para não perturbar a imagem dele lendo o evangelho na hora que a família estava no seu lazer. Eu estou dando exemplo, gente, para a gente ver sobre a grande responsabilidade nossa, de adultos, de estarmos fazendo o pré-natal para que nós recebamos nossos filhos e tenhamos em casa o ambiente do Evangelho de Jesus. Pois o Espírito que estará vindo, ele traz as suas necessidades, as suas cobranças para nós, onde a sua cobrança irá colocar o dedo, o olhar em riste, diante de compromissos do passado. Além disso, nós observamos que, após a criança estar já no nosso ambiente, como que é o cotidiano nosso em casa? Como que é o dia a dia nosso em família em relação aos exemplos que damos?
o palavreado, as conversas, a maledicência, os vícios, as brincadeiras, as violências. Como que é o nosso lar no aconchego desses espíritos que estão se desenvolvendo? E como o Guilherme já nos disse, Emmanuel alerta no livro Consolador que essa criança em desenvolvimento, até os 8 anos, ainda está em fase de adaptação da sua reencarnação, que irá concretizar-se a partir dos 8 anos, onde ele terá o desenvolvimento mais efetivo. E nós percebemos, então, que nós não criamos valores dentro da nossa casa espirituais. Nós criamos valores de consumo com os nossos filhos, de competição, de disputa, valores materiais. E nós, então, criamos esses espíritos desprovidos do amparo espiritual, que seriam os recursos necessários para que houvesse um equilíbrio entre a sua estada em família e a conquista para que o grupo familiar saudasse as suas dívidas e realizasse as suas aspirações espirituais. Então, nós somos muito responsáveis para depois, quando o filho cresce, passa da adolescência, e nós falamos sobre ingratidão. Mas será que nessa relação em família, nós estamos tendo cuidado de manter a semente do evangelho germinando com devido trato, para que Jesus seja em nossos lares efetivo? Muitas vezes não. E eu gostaria de aproveitar também um momento de lembrar que, quando espíritos aqui se encontram na Terra, quase toda a totalidade das reencarnações, de todos os espíritos que aqui se encontram na Terra, trazem problemas. Cada quadradinho aqui que eu estou olhando traz as suas amarguras, traz as suas dores, arrasta os seus conflitos em relacionamentos familiares. Se nós olharmos o grupo da casa de Eurípides Barçanufo, especificamente no dia de hoje, a avalanche que foi, a quantidade de nomes que foram colocados para que o Fernando Faria colocasse esses nomes no grupo de prece, no livro de prece da nossa casa Eurípides Barçanufo. Por quê? Porque todos nós temos essas necessidades. E nós percebemos o quanto a prece é importante, o quanto que, quando nós direcionamos os nomes para os livros, para o livro de prece, é como se nós estivéssemos entregando um sentimento de prece realmente, para que, junto com a espiritualidade, o socorro venha, o socorro ocorra. É importante, mas denotamos que muitos de nós estamos padecendo por dores que nós sentimos ou por as dores que nós acompanhamos das pessoas que amamos. E vejam, cada nome que é colocado nos grupos que estão pedindo prece é uma história, é uma luta, é um conflito, é um desespero, é uma dor, é um desejo, é uma aspiração, é um anseio. E nós temos que ter a sensibilidade para perceber que podemos ajudar e muito, colaborar em muito para minimizar, consolar essas dores de tantos irmãos. Quando nós percebemos que, a partir de nós, conseguimos, de alguma forma, representar
o Evangelho de Jesus aqui na Terra. Existe um caso que eu gostaria de encerrar fazendo menção a ele, que foi quando eu estava já no início de carreira advocatícia, e no escritório recebi um telefonema de uma amiga da Caixa Econômica Federal pedindo se eu poderia socorrer um pai e um filho em estado de desespero por um problema de regularização da casa que eles moravam. Eu, como advogado, poderia ajudá-los a resolver o problema da casa. E eu pedi, então, que a funcionária da Caixa, que, por sinal, na época era Patrícia Chipoletti, que enviasse esse pai com essa criança no meu escritório. E assim foi feito. Quando entra no escritório, gente, o pai era um senhor gaúcho, 1,90 m, forte, aquele bigodão, chamado Seu Joaquim. Ele trazia consigo uma criança de 8 anos de idade, atrofiada, com paralisia mental, encravada numa cadeira que não era nem cadeira de roda, porque eles eram muito pobres. Então, ele adaptou uma cadeira de criança, carrinho de criança, e amarrou uma criança de 8 anos naquela cadeirinha de criança, que é para criança pequena, e fez com que essa cadeirinha de criança se transformasse, entre aspas, na cadeira de roda para o seu filho de 8 anos. Essa criança não falava, grunhia, não se alimentava. Ele tinha um aparelho aqui no pescoço, e que por ali que se alimentava. Então, a criança ela tinha que se alimentar por um aparelho no pescoço. E o pai entrou no meu escritório para contar o seu problema e trazia consigo a criança ao lado. Só que ele conversava comigo e toda hora ele tinha que olhar a criança, que a criança caía, a cadeira não era adaptada, a criança babava e constantemente entupia aquele negócio aqui no pescoço e a criança ficava afogada e eu achava que ia morrer na minha frente. Daí ele conversando comigo, o pai já abria ali, já tirava a saliva da criança para a criança voltar a respirar. E ele contando para mim que o desespero dele é que ele morava numa casa, num bairro pobre de Pindamonhangaba, e ele acordou de manhã, ele tinha uma outra filha de 15 anos de idade e a mãe, que também morava com ele, a esposa dele. E numa manhã ele acordou e leu um bilhete, onde a mãe alegou no bilhete que estava cansada daquela vida, de ter um filho deficiente naquelas condições, e que ela e a filha, então, iriam embora sem deixar endereço e que ele que cuidasse do filho. E ele foi abandonado para essa criança nessas circunstâncias. O desespero dele, na minha presença, era porque ele estava em vias de ser despejado da casa por falta de pagamento. E ele era um senhor que era caminhoneiro. E, em razão de um acidente, ele perdeu o caminhão, ficou com as pernas também comprometidas, comprou uma Kombi para fazer carreto, para poder sobreviver. Com os destroços do caminhão que perdeu, ele conseguiu arrumar uma Kombi velha. E ele arrumou na Kombi um jeito de amarrar essa criança, que era o filho dele, para que quando ele fosse trabalhar, a criança trabalhasse com ele, porque ele não podia em nenhum momento ficar longe da criança, porque a criança podia morrer, afogar, ele tinha que cuidar da criança. Gente, eu fui olhando aquele quadro, daí eu falei, como é que esse homem suporta e passa por tamanha dificuldade? E eu perguntei para ele, meu irmão, me conta, como o senhor está conseguindo trabalhar, sustentar a si e essa criança? Ele sorriu, mas um sorriso bem aberto, e falou, que isso, doutor? É essa criança que faz que eu consiga. Ele não me atrapalha. Ele é o anjo que me sustenta. Se não fosse ele, eu estava morto. Se não fosse ele, eu não estava aqui com o senhor. Ele virou, beijou a criança tudo suja, babando, folgando naquela cadeira. E ele falou, esse é o meu anjo.
E ele me sustenta. Pois bem, eu comecei um processo de regularização da casa. Passaram-se uns 3 meses, ele voltou no escritório, desesperado. Ele foi detectado com mal de Hansen, com lepra, esse senhor. E o estágio da lepra foi agressivo e avançou. E o departamento sanitário do município estava chamando-o para ele ser internado no sanatório de leprosos no estado de São Paulo. Ele entrou no escritório e falou: doutor, como que eu vou para um leprosário sem meu filho? O senhor consegue entrar com uma ordem judicial para que eu possa levar meu filho para o leprosário? O problema não era mais a casa. Não era a esposa que abandonou, não era a filha que ele não sabia onde estava com 15 anos. É se eu poderia agora levar o filho naquelas condições para morar com ele no leprosário. E conseguiu. Foi autorizado que ele morasse numa colônia e levasse o filho naquelas condições. Antes dele ir, campanhas foram realizadas pela Caixa Econômica Federal, os funcionários, conseguiram uma cadeira de roda e conseguiram alguns recursos de fraldas para que ele pudesse partir para uma colônia de leprosos, levando consigo o filho para morar com ele. E o filho não tinha lepra. Gente, eu estou contando a saga de um homem que, quando eu me choquei diante da adversidade, ele olhou para mim e falou: que isso, doutor? E sorriu, abrindo um semblante de luz para dizer: eu não cuido dele, desse meu filho. Ele cuida de mim. Ele é o meu anjo. Meus irmãos, tenhamos consciência que todos nós não estamos aqui de en passant, por acaso, e podemos desperdiçar tempo. Todos nós estamos aqui com compromissos para serem resolvidos conosco mesmo, em família. E nunca esqueçamos compromissos para resolvermos perante o nosso semelhante que bate às nossas portas. Um beijo a todos e fiquem com Deus. Rosângela, fica à vontade. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Então, é muito pequena essa história que eu ouvi do Haroldo Dutra Dias, mas eu acho que cabe aqui. Pode ser que vocês já tenham ouvido também. Ele falou que estava muito triste e um amigo dele chegou e falou: vamos conversar um pouquinho. E eles saíram, sentaram numa pracinha em frente a uma igreja. E ele estava chorando. Aí passou um moço e falou assim para ele, viu que ele estava chorando e falou assim: reza por mim. Aí ele olhou meio desentendido, né? Porque ele que estava chorando. Aí ele falou assim: você está sofrendo, ele falou, né? Porque eu estou vendo que você está chorando, você está sofrendo. E quem sofre está mais perto de Deus. Aí ele pensou naquilo, aquilo foi importante para ele, né? E depois ele descobriu que essa pessoa que estava falando com ele, era o padre da igreja. Eu lembrei dessa história, achei assim, muito forte, porque a gente está vendo muita gente sofrendo, e a gente está sofrendo também, como o Gustavo falou. Mesmo que não esteja dentro da casa da gente, essas coisas tão graves, né? Morte, doença, desemprego, mas a gente sofre junto. Então, eu vou fazer a prece aqui, mas eu queria muito que cada um que está sofrendo tanto,
que a gente está vendo, sentisse a presença de Deus, o amor de Deus, que eles percebessem que eles não estão sozinhos. Então, eu contei essa história por isso. Mas vamos, então, elevar nossos pensamentos a Deus, Pai Todo-Poderoso, a Jesus, nosso Mestre, e a espiritualidade amiga. E vamos agradecer muito por este momento. É um momento refazedor, é um momento que nos fortalece para a nossa caminhada. Acho que sem ele a gente não teria a força que a gente tem. Então, é muita gratidão a Deus por esse momento que nós estamos aqui aprendendo com a maravilha dessa doutrina e com os nossos amigos que explicam e falam muitíssimo bem. E vamos agradecer também pela nossa família, pelas nossas dificuldades, não é? Que nos ajudam a crescer. E pedir, mais uma vez, por todos aqueles que estão sofrendo de qualquer forma, seja pela Covid ou não, seja o desemprego, seja pela morte de alguém da família, mas que eles sintam a presença e o amor de Deus com eles. E que tenham força, e tenham fé para enfrentar tudo que estão precisando. E peço também a Deus, nosso Mestre, Jesus, nosso Mestre, que nos faça dignos da benevolência e do amor de Deus. Que nós temos tanta coisa boa, tanto livramento, e às vezes nem percebemos. Então, eu peço a Deus que nos faça digno de toda essa bondade dele sobre nós. Que Jesus nos abençoe, que assim seja, graças a Deus. Ari, sua vez, que nós combinamos. Vou cantar uma música aqui, então, que nasceu depois de uma prece que nós fizemos lá na casa da Fátima, do Antônio Pedro, no dia 1º de maio de 2016, depois de um encontro maravilhoso lá. Nós estávamos em prece comemorando o dia de Eurípides, versão. Um missionário da luz, um dia a terra voltou para semear o amor que Jesus ensinou. Trazia vibrante alegria e a sabedoria de um educador. Por onde andava, deixava as marcas do Cristo Consolador. Por onde andava, deixava as marcas do Cristo Consolador. Sublime inspiração, mãos se dando as mãos, mediunidade florindo os caminhos da vida em comunhão. Mediunidade florindo os caminhos da vida em comunhão. Eurípides, amigo, Eurípides, irmão, a luz desta cantiga, nossa eterna gratidão. Eurípides, amigo, Eurípides, irmão, a luz desta cantiga, nossa eterna gratidão.
nas trilhas das Minas Gerais. Lá vai o bom professor, vai semeando a paz, vai professando amor. Da tarde, com arte, lições de sublime valor. Em teu coração cristalino, a luz refletindo, divino pastor. Que em seu coração cristalino, a luz refletindo, divino pastor. Sublime inspiração, mãos tentando as mãos, mediunidade florindo os caminhos da vida em comunhão. Mediunidade florindo os caminhos da vida em comunhão. Eurípides, amigo, Eurípides, irmão, a luz desta cantiga, nossa eterna gratidão. Eurípides, amigo, Eurípides, irmão, a luz desta cantiga, nossa eterna gratidão. Muito obrigado, pessoal. Nosso grande Eurípides. Obrigado.